Vamos ter o coração na boca e isso pode colocar-nos em maus lençóis. Vamos à astrologia de 30 de junho a 6 de julho. É uma semana super movimentada, por isso preparem-se. Vamos buscar uma boa ida. Já sabem que podem passar diretamente para o vosso signo, vendo aqui na descrição em baixo. Vamos lá, começamos. Esta semana tem muito movimentação de Mercúrio, o que quer dizer que nós vamos estar muito na nossa cabeça, vamos estar com maior capacidade de falar, de comunicar, de negociar, de trocar informação, o que quer dizer que apesar de já termos acabado a Season de Gêmeos, estamos muito comunicativos. Então, dia 30, Mercúrio em Caranguejo em sextil a Urano em Touro. Aqui temos a capacidade de falar de temas de casa, família, raiz e como é que pequenas atitudes no dia-a-dia podem levar-nos a chegar a um sítio a longo prazo que é construtivo, que é viável, que é realizável, porque se Mercúrio em Caranguejo fala destes temas, o Touro é o primeiro signo de terra, é aquele que torna as coisas materiais, palpáveis neste mundo. Existem oportunidades, é um sextil, não vai cair no colo. No dia 2 de julho, Sol em Caranguejo em quadratura ao nó do norte em Carneiro Áries, dificuldades em conseguir manter a vida familiar e a vida de trabalho, principalmente para quem for empreendedor ou tenha uma maneira de ser e de estar mais independente, mais inconsequente, dificuldades de manter as duas partes da vida em comum, ao mesmo tempo existem aqui contrariedades, sendo que a vida te vai obrigar a ir mais para um lado do que para o outro. Mercúrio em Caranguejo, em trígono a Neptuno em Peixes e em sextil a Lilith em Virgem. O trino a Neptuno fala-nos numa grande facilidade que nós vamos ter em ser empáticos, em fazer com que as outras pessoas se sintam em casa, em falar de temas que eventualmente no passado nos magoavam, que tínhamos dificuldades. Portanto, também é uma boa altura para perdoar alguém, para ter uma conversa que implica perdoar alguém. Este também é um dia extremamente bom para quem tem sonhos de criar algo em família ou com pessoas que se sentem em família, criação em termos de arte, ok? O sextil a Lilith em Virgem traz aqui uma oportunidade de organizar a vida familiar de uma forma maravilhosa. Ou quem sabe a tua vida financeira, se tu estás a pensar em comprar uma casa, criar raízes, ter filhos, está na altura de fazer aquela checklist, aquela folha de Excel, aquela planilha. Lilith em Virgem faz isso de forma obsessiva, sem pedir desculpas a ninguém. Neste mesmo dia, temos Mercúrio a passar para Leão. E este Mercúrio que esteve tão ativo nas últimas 2 semanas, agora diz adeus ao signo de Caranguejo Câncer, onde esteve muito ligado às nossas raízes, à fundação da nossa vida, e passa para Leão, que é o signo da criatividade, das crianças, da infantilidade, das paixões, e a nossa cabeça vai para esses temas tendencialmente. Começamos também a ter menos sensação de nostalgia, de saudades do passado, de pessoas que já não estão, de situações que já terminaram e que nós tivemos tendência a voltar lá nos últimos tempos. Mal entra em Leão, claro que faz oposição, logo Plutão retrógrado em Aquário. E eu acho que o Mercúrio em Leão é um Mercúrio muito tchananço para o palco e faço uma peça de teatro sozinha, um monólogo, qualquer coisa que me traga aplausos, quero que as pessoas me ouçam, aquilo que eu tenho a dizer é do coração, é importante. E então esta oposição a um signo Aquário, que é do coletivo, pode trazer-nos aqui dificuldades de engolir algumas necessidades, de nos diminuirmos para ser positivo, para algum tipo de ação coletiva, para algum tipo de grupo de trabalho, de voluntariado. Neste mesmo dia, Vênus em Caranguejo, Câncer, faz um trino a Saturno retrógrado em Peixes. E aqui temos a valorização dos temas de Caranguejo, Câncer, já falámos deles, não vou repetir, e olhar para eles de forma adulta responsável e perceber quais foram os erros que se fizeram no passado que não se querem repetir agora. Nomeadamente, imagina que tu queres comprar uma casa, mas que no passado esqueceste que tinhas que poupar dinheiro para dar uma entrada e agora não queres repetir esse erro. Ou que no passado deixaste, sei lá, algum acontecimento de família importante passou e tu não o celebraste, não ligaste a dar os parabéns, qualquer coisa. E desta vez já vais ter que te lembrar que vais sofrer as consequências de não teres feito essa lembrança, de não teres feito esse telefonema, de não teres aparecido lá nessa altura. Então há aqui uma noção de Saturno retrógrado, relembrar sítios onde antes não foste responsável e agora fazer de novo
que é para a história ser reescrita de forma mais positiva. E assim que temos uma lua nova em Caranguejo Câncer, já sabem que existe um vídeo exclusivo para a lua no canal, e então esta lua nova diz-nos o quê? Sol e lua no mesmo grau matemático, a lua está em casa, é positivo, e que está em quadratura aos nodos. O nodo norte em Carneiro Áries e ao nodo sul em Libra Balança, que nos diz que existem contrariedades, existem pressões externas que nos afastam daquilo que é a nossa autenticidade em relação ao que queremos de família, casa, raízes, que nos obrigam a ser diplomáticos, a dizer que sim e a agradar a pessoas que não queremos agradar, e que de alguma forma vamos sentir essa pressão exterior e vamos andar um bocadinho contrariados. Esta não é uma lua com posicionamentos assim muito fáceis. Porque quadraturas entre signos cardinais implica atrasos em novos inícios, quadraturas com nodos normalmente está associado também a um sentimento de karma. Então, situações do passado podem estar mal resolvidas ou se podem estar a repetir agora. Neste dia ainda Marte em Touro em sextil a Saturno retrógrado em Peixes, que nos diz, olha, estás a rever os sítios onde não foste adulto responsável e agora tens a oportunidade de tomar atitudes pequenas, passo a passo, dia a dia no longo prazo. Marte em Touro. É aquela coisa que só se mexe quando sabe que existe um retorno positivo, senão não vale a pena gastar tempo nem energia. E por último, no dia 6 temos Vênus em Caranguejo Câncer, em quadratura a Quirón em Carneiro Áries. E este Vênus que valoriza os temas da casa, família, raiz, em quadratura a Quirón é eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, a mim nunca vai ser permitido. O quê? Ter algum tipo de iniciativa, ter algum tipo de empreendedorismo, ter algum tipo de liberdade de movimento e inconsequência. Porquê? Porque me sinto preso por algum dos outros motivos da energia de Caranguejo Câncer. E então esta noção dos outros podem e eu nunca vou conseguir. Vamos passar signo a signo. Carneiro Áries, a sensação de que um plano criativo que tu tens não vai ser bem visto por uma equipa de trabalho ou por algum tipo de problema nas redes sociais. Podes ser bloqueado, podes não ter o apoio que pensavas que ias ter. E então existe aqui um cenário dramático, quem sabe? Algum tipo de atitude tua depois que é mais efusiva, que é mais drama queen. Por outro lado, se tens aqui algumas questões com filhos, alguma conversa com filhos, alguma questão que tenha a ver com o ensino, uma comunicação que é feita por parte dos miúdos, que te leva a entrar aqui em conflito ou em desacordo com algum tipo de comunidade. E isto pode ser bastante público até, portanto, há aqui uma necessidade de encontrar um meio termo para perceber o que é que se passou e não voltar a repetir-se. Quem está a viver algum tipo de paixão, esta paixão pode vir a terminar por causa de grupos de amigos, por causa de redes sociais, alguma confusão, algum diz que disse e existir aqui um afastamento maior por causa de outros, de terceiros. Touro, estás com uma grande vontade de pensar em casa, onde é que vou criar raízes, como é que vai ser, há aqui o teu coração, estás emocionalmente investido neste pensamento, onde é que eu vou criar as minhas raízes. Por outro lado, existe aqui uma noção de rever alguma atitude em prol do coletivo, nomeadamente em termos de questões de trabalho. Se tu tens algum posicionamento de liderança, existe aqui uma necessidade de rever passado e o que é que correu mal e como é que se refaz agora. E isto pode estar a fazer perder tempo de casa, de família, de planeamento, para teres que estar a repetir ou a rever algumas situações onde tu foste responsável em termos de trabalho por não ter corrido bem, ou pelo menos és responsável agora por fazer diferente. Podes sentir alguma contrariedade daquilo que é a pressão pública a esta componente atual da sociedade, o modo como a sociedade está agora a delinear-se, da forma como o meio ambiente está, as guerras, as finanças, a legislação do próprio país, pode estar a trazer aqui alguma dificuldade em planos que tu queres traçar a longo prazo. Gêmeos, estás aqui com uma grande vontade de ter novos contratos na tua vida, nomeadamente contratos que te façam brilhar desta vez, que te façam subir para um palco, ter um aplauso, ter uma palavra, seja ela a palavra através da fala, da escrita, do desenho, aqui uma noção de te mostrar de forma grande ao mundo, mas há aqui um atraso, e este atraso pode ter a ver com algum tipo de legislação diferente, dificuldade numa nacionalidade, algum atraso num curso.
Também pode estar relacionado com algumas movimentações sociais que estão a atrasar o andamento normal daquilo que seria o fechar de um capítulo para ti, ou pelo menos está a atrasar a tua criatividade. Podes ter que estar mais concentrado em algum tipo de mudança para outro país, para outra casa, algo que tenha a ver com estrangeiros ou com pessoas estrangeiras, e aí menos tempo para te concentrares em temas de criatividade ou de filhos. Caranguejo Câncer, tens aqui uma grande capacidade de ganhar dinheiro através da tua palavra ou da tua linha de raciocínio, nomeadamente em projetos criativos. E esta grande capacidade de pensar a vida de outra forma, que te dá vantagem em relação à tua concorrência, pode trazer aqui também alguns contras, nomeadamente de figuras de autoridade que podem não te dar o dinheiro que tu precisas para o teu projeto criativo, ou o reconhecimento não vem um investimento. Há uma noção aqui de algum tipo de dificuldade em termos de dinheiro que venha de outras pessoas. Se tens questões com filhos, nomeadamente se estás separado e tens filhos, existe aqui uma grande capacidade de falar para os defender, de alguma forma pensar primeiro neles, e existir até aqui uma questão de não te pagarem uma pensão de alimento, tens dificuldade em ter algum tipo de dinheiro que te entra no bolso e logo dificuldade em fazer face a algum custo das crianças. Rever questões pendentes de relacionamentos é também aqui importante, nomeadamente se tiveste algum tipo de problema em termos sexuais, vais ter aqui agora eventualmente como que um reavivar. Podes passar por uma situação semelhante, ou podes estar a trabalhar isto em terapia e ter aqui um reavivar, fazendo com que tu percebas que tens que te valorizar e não podes viver assim tanto esses traumas, porque senão nunca mais vais conseguir viver a tua vida de forma plena. Estas questões das zonas de sombra, da entrega, da sexualidade, de uma gravidez, de dinheiros, estas questões destes temas core, estes temas pesados, sombrios da sociedade, estão aqui em avaliação para ti. Leão, tens aqui uma grande capacidade de comunicação, maravilhoso, lindo, sobe para cima do palco porque vais ter o teu aplauso de certeza garantido, excepto pelo teu chefe ou por alguém com quem tens um vínculo que é figura de autoridade, que tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Porquê? Porque ainda estão a rever algum processo que se passou antigamente. Tu agora até podes ter muito brilho, mas há aqui alguma revisão do passado que te está a tirar aqui o contexto, que te está a puxar um bocadinho o tapete e a frustrar-te, obviamente. Precisas chegar a um meio termo, precisas tomar uma decisão em conjunção com outras pessoas. Se tens aqui algum tipo de clientes, algum conjunto de pessoas que tu precisas de convencer, de negociar, de fazer algum tipo de apresentação para convenceres de alguma coisa, esta é uma fase em que tens que perceber que vais ter que ouvi-los e dar-lhes alguma coisa que eles querem, que é proveito para eles, para poderes então depois brilhar. Não vais brilhar a 100%, mas vais brilhar a 50%, vais ter que ceder de um lado, eles vão ter que ceder de outro e vão ter que se encontrar no meio termo, ok? Se estamos a falar aqui de parceiros românticos, a mesma coisa. Tu podes estar na tua cabeça a pensar que és lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso, e de alguma forma, do outro lado, as pessoas ainda estão a viver um bocadinho traumas do passado e numa fase de transformação, a tentarem-se descobrir quem são agora na nova fase da vida. Quem sou eu autenticamente, tendo em conta a revisão que estou a fazer. E essa revisão, de alguma forma, pode fazer com que a pessoa esteja meio que leste, apática, e isso causar alguma irritabilidade da tua parte, que estás aí, lindo, maravilhoso, a fazer discursos assim, do coração, e o outro está... nem aí. Ou pelo menos não tanto como tu gostarias. Respira fundo, percebe o ponto de vista do outro, tenta conversar com esse teu coração, essa tua capacidade de sentir o que o outro precisa, vai em frente e conversa. Tenta adaptar-te ao que é melhor para o momento e não ao que é melhor para ti.
Virgem, estás a perceber que a tua vida vai mudar muito, que a tua rotina está a sofrer uma transformação, que de alguma forma vais ter que nos próximos meses rever os teus horários, rever as tuas rotinas, o local onde trabalhas, as pessoas com quem trabalhas. Se estamos a falar de saúde, podes ter que estar a refazer exames. Sim, tudo isto ali até novembro vai ser chato, vai ser uma repetição, mas é necessário. E estar a rever também implica começar a traçar finais daquelas coisas que já não te servem. Se há signo bom para passar uma peneira na vida e aquilo que serve e aquilo que não serve é o teu, às vezes é mais contrariado do que outras, certo? Quando não depende só de ti, tens que chegar ali a um meio termo com outra pessoa, é mais chato, é mais complexo, certo? Mas vais ter que fazer. E tens aqui ainda alguns meses para isso ser feito. Existe aqui uma necessidade da tua parte de perceber que aquilo que tu gostarias de fazer sem ter que dar justificação a ninguém, vai precisar de ser mediado ou de ser conversado com alguém que é importante na tua vida e que está relacionado com o fim de rotinas e com o início de uma fase nova da tua vida. Eventualmente, existe algum tipo de líder, desfia do teu grupo de trabalho com quem tu precisas de falar. Porquê? Porque esses finais, essas tuas ideias, precisam de passar por alguém ou precisam da aprovação de alguém. Libra, Balança, grande capacidade de falar, de comunicar para os grupos de trabalho, em redes sociais para quem utiliza. De alguma forma estás com uma capacidade de oralidade maravilhosa, a convencer todas as pessoas, bom para apresentações, bom para negociações, mas atenção porque existe algum tipo de projeto criativo que alguém tem na cabeça que é em prol do coletivo, da sociedade, da equipa de trabalho, de uma empresa, que não é bem compatível com essa tua ou aquilo que tu tens estado a comunicar. Existe uma noção de ter que conversar com alguma figura de poder que está a rever a viabilidade de alguma coisa antes de tu começares a contar ao público o que é que aí vem. Porquê? Porque pode não ser verdade no futuro. Se estamos a falar de pessoas que têm crianças ou que estão a pensar ter crianças, atenção a algum tipo de veneno que seja destilado por amigos dos amigos ou em redes sociais. E por último, se vives uma paixão, que até pode ser platónica, vais ficar triste, vais ficar de alguma forma desapontado por algum tipo de comentário que vais ouvir dessa pessoa ou sobre essa pessoa no espaço público. Escorpião, a tua capacidade de falar em público e como figura de autoridade, de controle e de poder, vai ser contagiosa. As pessoas vão olhar para ti e vão ficar... Mas toda essa visibilidade pode chocar com a necessidade de casa. As pessoas que estão por casa têm planos para o grupo, para a família. As pessoas que estão em casa estão a rever como é que as coisas antes foram mal feitas, foram mal planeadas e agora têm que ser feitas de forma diferente. E então toda essa tua espampanice em casa não vale grande coisa. Por outro lado, temos questões que têm a ver com planeamento a longo prazo, que de alguma forma, planos criativos, ter mais crianças, algum tipo de projeto que te apaixonava, é preciso passá-lo também por família e perceber qual é a viabilidade deles te ajudarem, ou não é agora o bom timing para tu fazeres isso, se lá mais à frente, mais para o final do ano, algum tipo de mudança de casa que vocês estejam a planear, é preciso rever as condições coletivas, esperar por juros, esperar por empréstimos, juntar dinheiro e só depois então fazer esse negócio. Não vás anunciando em público alguma coisa que ainda não está efetivamente finalizada e que provavelmente não o poderá ser nos próximos meses. Sagitário, conversas de viagens para longe, para viver noutro sítio. Quem estuda está com grande capacidade criativa para fazer testes e trabalhos e apresentações, só que existe aqui algum tipo de repressão social sobre aquilo que tu queres fazer. Imagina, por exemplo, tu queres viajar para um país, mas esse país de alguma forma está em greve, os aviões não vão para lá, ou imagina que estás a fazer provas na faculdade e o júri que vai avaliar a tua prova de alguma forma não estará disponível até daqui a uns meses. Existe uma noção aqui de expansão que ou precisa de ser mediada, precisa de ser negociada por questões que têm a ver com atrasos e revisões de figuras de autoridade.
Capricórnio, grande capacidade de falar sobre temas difíceis. Sexo, dinheiro partilhado, esses temas difíceis estás a falar de forma mais facilitada, de forma até mais emocionada também, não é aquela falar de racional de folha de Excel planilha, não. De forma bastante racional, essas zonas de sombra, eventualmente podes estar a trabalhar isso com uma terapeuta, mas se não for, tens maior facilidade em falar sobre esses temas, que pode, no entanto, trazer aqui algum tipo de desconforto à outra pessoa e ao que a outra pessoa valoriza. Ok? Atenção, não contes com o ovo no pi da galinha porque ele não vai sair, vai atrasar. Aquário, ok. O outro está com grande capacidade de te convencer. Está com uma grande oralidade, a falar, a negociar, do coração, assim, uma capacidade extraordinária, mas tu estás numa fase um bocado mais introspectiva e de revisão da tua vida e daquilo que tu queres construir no futuro. O outro pode não ser o teu par romântico, mas ser o teu sócio. Pode não ser uma questão de amor, mas ser uma questão de trabalho, cliente, concorrência. E tu perceberes que aquilo que o outro está a dizer, no passado se calhar fazia-te sentido, hoje em dia, nessa tua fase de revisão da tua vida, pode não fazer assim tanto sentido, ou pelo menos tu queres esperar para perceber se fará sentido para o futuro. Nomeadamente, se estamos a falar de filhos que se têm ou que se querem vir a ter, ou projetos criativos, ideias mirabolantes para colocar em prática algum tipo de empreendedorismo, quem sabe. Peixes. Existe algum tipo de final no coletivo, na sociedade, que te está a afetar a ti e que de alguma forma implica que tu possas ter que ter maior capacidade de negociar ou de conversar no dia-a-dia. Implica que tu possas ter aqui a necessidade de ter a mente mais criativa e procurar outras soluções do que aquelas que são habituais. Há uma noção aqui de final que é imposta por outras pessoas, pode não ser escolhida por ti e que de alguma forma implica que tu tens que mudar a tua rotina, tens que mudar a tua linha de pensamento enquanto rotina, como a vês. Quem tem questões de saúde, atenção a questões, coração, ok? Se estás a pensar ter algum tipo de forma de comunicação diária, imagina um hobby ou algo que tu queres trazer profissionalmente, esta é uma fase interessante, se bem que há acontecimentos nos bastidores que te podem estar a atrasar, nomeadamente se queres fazer isto de forma profissional e tens algum tipo de chefia ou de figura de autoridade que te pode ajudar, não é? E estarem ainda numa fase de revisão, atrasando aqui esta viabilidade daquilo que tu estás a pensar fazer. Plano criativo, fala, comunicação, quem sabe começares a ser ator, comunicar de alguma forma no teu dia-a-dia, na tua rotina.